Jovens foram numa festa e lá eles se apaixonaram, se conheceram, né, nessa festa. Como lá tem as festas de Divino, Espírito Santo, Nossa Senhora da Conceição, né, São Sebastião, e nessas festas que aconteceu o namoro desse casal. Eles namoraram, né? Aí se casaram, né? Aí na primeira noite de núpcia, a mulher, né, queria, né, fazer amor com ele, e quem disse ele tirar a roupa? Só falava, tirava, né, mas falava assim, eu não quero, né, fazer nada de luz acesa, só na luz apagada, né? E a mulher nunca chegou de ver ele, né, nu. Aí ela ficou assim, passado o tempo, né, ela foi tendo filhos, né, até já certa idade, né, ela mesma contou, ela mesma conta pro povoado ali, né, o que ela descobriu, o que aconteceu. Sei que ele, certo dia, ele sumia toda sexta-feira e de lua cheia. Aí ela começou a sondar e começou a desconfiar do sumiço dele, né? Aí ela falou assim, meu Deus, por que será que acontece com ele, né, com meu esposo, né, que ele trabalhava na roça de camisa comprida, chegava, nunca viu ele falar assim, vou, né, descansar, tirar minha camisa, né, para refrescar, nunca. Aí ela começou a ficar atenta, né, porque poderia ter alguma coisa, né, desconfiou mesmo, né. Aí começou as histórias arrepiantes, né, do sumiço dele, né, que o povo começou a falar assim, tá parecendo um lobisomem, né, em tal lugar, né. Aí o pessoal já ficou todo com medo, como na época não existia luz, não tinha luz. Aí o pessoal tinha lampião, né, era vela, né, era aquela lamparina, né. Aí o pessoal falou assim, tá sumindo galinha, gado, né? Vamos sondar esse lobisomem. E começaram, né? Porque aí é um povoado pequeno, né? Um distrito. Aí falou assim, a gente vai sondar o que acontece. Aí um certo dia disse que o cara vinha vindo, né? Que acostumavam ir na casa dos outros tomar mate, né? E voltar, né? Como não existia televisão, eles voltavam e lá. Quem que eles encontraram? Diz que era um enorme, diz que um cachorro, era fora do normal, né? Era enorme mesmo. Aí esse cachorro veio pra cima do cara, né? Aí o cara disse que um fugiu, né? E o outro não conseguiu fugir, só que ele arrancou um pedaço, rasgou o pedaço da camisa do cara, né? Aí foi no outro dia o comentário, né? Falou assim, meu Deus, mas que é isso? Como eles falaram assim, né? Isso aí tá parecendo um lobisomem, não é um cachorro. Aí quando eles foram ver, né, era um lobisomem, procuraram as histórias, tudo. Falou, não, eu vi, né? Era um lobisomem mesmo. Aí disse que o rapaz falou assim, foi na casa dessa mulher e falou assim, olha, eu fui atacado por lobisomem, ele me arrancou um pedaço da camisa, né? E não acho, ficou na boca do lobisomem, ele fugiu, que a gente tentou atirar nele e fugiu. Aí diz que quando a mulher olhou para a camisa, aí ela ficou assim, né, encucada, falou assim, meu Deus, será que é ele mesmo, né? Aí ela olhou, disse que lá no chão tava o pedaço da camisa que era que faltava do rapaz, né, que esse lobisomem tinha atacado. Aí ela começou a desconfiar que era o esposo dela que virava lobisomem, né? Aí
E isso era sempre. E ela foi, né, casada com ele? E depois de um certo tempo ela faleceu. E ele, eu acho, se não me engano, ele vive ainda, né? Meu Deus, não quero ver esse homem, não. Aí como eu morei um tempinho lá, né? Meu marido era pescador, né? E ele saía para pilotar, pescar, e eu ficava sozinha lá, lá naquela escola. Tudo isso que eu vou contar essa história é na escola Albuquerque. É no distrito mesmo que existe o lobisomem lá. Eu naquele dia eu fiquei assim, falei, eu não tenho coragem de dormir nessa escola que era uma casa antiga, né? Aquele chão de tijolinho, aquele janelão assim que assombrado, que de arrepiar mesmo. Aquela porta que era assim de duas e uma tramela, entendeu? Aí eu falei assim, ai Deus me livre eu ficar aqui, né? E eu era recém-casada, né? E eu era bem novinha, eu falei, eu não vou ficar aqui, mas eu era obrigada a ficar, né? A me acostumar a dormir sozinha, porque ele acampava fora, né? Ficava na beira do rio. Aí só que tinha amizade com o pessoal ali, né? Eu falei assim, eu vou chamar uma filha de uma amiga minha, né? Aí eu falei, vou lá chamar a Rose, eu não vou conseguir dormir aqui, né? E fui lá e chamei a Rose, falei, Rose, falei pra mãe dela, deixa a Rose dormir comigo, né? Porque meu marido foi pilotar, né? E eu não vou ter coragem de dormir naquela escola, né? Vamos lá, antes dessa história que eu vou contar, desse que aconteceu comigo naquela noite, aquela escola, graças a Deus, eu escutava barulho, né? Escutava copinho, sair fora do lugar, daqueles copinhos de café, né? Aí daquele filtro que é de abrir, do filtro de barro, eu tive um filtro de barro, colocava no copinho, tomava água, isso aí eu escutava, né? Escutava passo, né? Aí, mas eu nem ligava, eu falava assim, deve ser, né? Um Gasparzinho, eu sempre falava isso, né? Deve ser Gasparzinho, mas nunca me assustei com nada disso, né? Inclusive, quem dormia, como eu fornecia sempre um quarto, porque a casa era grande, né? E os motoristas, o cobrador ficava na minha casa, mas eles tinham um quarto, né? Eu cedia um quarto para eles dormirem lá, porque eles não tinham onde guardar as coisas deles, né? Porque ia o ônibus aqui, tinha que dormir para sair no outro dia cedinho, né? Chegava à noite já. Aí eles contavam que quando eles iam tomar banho, como era a escola, né? Na frente, tinha uma corda que a criançada brincava, né? Aí eles tinham uma caixa velha não tinha banheiro, tinha banheiro, mas não tinha chuveiro. Eles tomavam lá na beira da caixa mesmo, banho, né? De lá eles saíam lá toda. Aconteceu até com o meu cunhado, o Lécio e o Rondon, que aquela corda balançava, sabe? Assim, era uma corda assim, rodeava assim, que alguém mexia naquela corda, mas ninguém via aquela corda. Não via ninguém ali, mas ela rodeava assim. Aí teve um certo dia que até antes de eu morar ali, essa história que eu tô contando é antes de eu morar ali, que era meu sogro que morava e eu ficava ali, né? Antes de ele me ceder a casa. Ele saía correndo pra lá, até entravam no porque viam aquela coisa que vinha encostando na parede, aquela corda, né? Aí ninguém acreditava, eu falava assim, meu Deus, mas isso acontece mesmo? Acontece. E quando eles, né, entravam no quarto assim, eles viam aquela noiva, porque essa história da noiva ali, antes da gente, meu sogro morar ali, existia um casal que morava ali. E essa noiva, ela ia, né, no dia da núpcia dela, veio outro, como lá assim, acontece muitas mortes, aconteceu muitas histórias de morte lá, sabe? Aí o cara teve uma festa, o cara tirou a noiva para dançar e o noivo não gostou. Aí ele falou com ela, só que aquele rapaz que no dia do casamento dela tirou ela para dançar, ele não aceitava o casamento deles ali
E ela nem teve noite de núpcia, o cara veio e assassinou ela lá naquela escola. Então ela estava, quer dizer, ela chegou, não tinha nem tirado a roupa dela. Então isso acontece até hoje, que ninguém, quando é homem, ela não deixa ninguém dormir, ela aparece tudo com aquele véu, toda vestida de branco, com aquele véu, sabe? E ela anda naquela escola que, como era antiga, né? Aí ela perturba todo mundo ali. Meu Deus. Né? Aí, voltando à história que aconteceu comigo do lobisomem naquela escola. Aí, levei a Rose para fazer companhia para mim. Né? Aí, falei, Rose, você vai dormir hoje aqui. Pelo amor de Deus, você tem sono leve? Ah, eu tenho, porque eu era medrosa. Sou medrosa até hoje. Aí ela, não, eu durmo, tá. Como eu não tinha televisão, não tinha luz, tinha televisão, mas não tinha luz. A gente ligava o lampião, né? Aí ficava lá. Aí eu falava, Rosa, eu não vou desligar esse lampião. Era lampião a gás, né? Porque eu não consigo dormir de luz apagada. Até hoje, né? Não consigo dormir de luz apagada. Aí ela falava assim, não tem problema, eu durmo assim mesmo, no claro, né? Aí deixei o lampião ligado na sala, né? Como lá era 3 quartos, assim, era aquelas casas assim antigas mesmo, né? Aí falei, vamos ler revista, Rose, tá bom. Aí ela falou assim, ai Mira, eu já tô com sono, vou dormir. Aí eu falei, tá bom, aí falei, também, vou dormir, né? A menina, quando foi, assim, uma certa hora, acho que era uma meia-noite, uma hora por aí, eu escutei aqueles cachorros. E aquele uivado assim, sabe aquele? Mas era tão forte assim que doía, sabe, o ouvido da gente. Meu, né? Porque a Rose dormiu igual uma pedra naquele dia. Aí eu falava assim, meu Deus, já ficou com medo? Meu Deus, eu falei, o que tá acontecendo? E escutava os cachorros latindo e aquele uivado. Eu falei, alguém quer assustar a gente, né? Porque viu que a gente tá sozinha. Eu imaginei, né? Mas onde eu morava, assim, não existia vizinho. Assim, os vizinhos eram longe, sabe? Não era assim, um do lado do outro, assim. Mas assim, eu falei, não deve ser. Aí eu comecei, falei, meu Deus, se é desse mundo, né? E vai embora, né? Eu falava assim, se é do outro mundo, também que vai, né? Eu falava assim, meu Deus do céu. E aquilo vinha mais forte, aquele uivado mais forte. Onde eu morava na escola, assim, era 3 degraus de escada. Sabe aquela escada, casa antiga assim? Era 3. Aí quando eu escutei assim, que fazia assim, tec, 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 parecia uma mulher de salto. Sabe aquele salto quando já acaba aquela borrachinha? Assim. Mas aí eu falei assim, aí quando eu escutei, eu falei, meu Deus, é gente. Aí só que eu vi que não era, né, não era desse mundo, porque meu cabelo ficou enorme. E eu fiquei flutuando assim na cama, assim, e eu suava e eu me arrepiava tudo. Eu falei assim, ai meu Deus, eu falava assim, ai meu Deus. Aí eu fazia assim, Rose, né, pra acordar a Rose. E a Rose tinha vontade de chutar essa Rose. E só que se eu desse assim, eu respirasse assim, eu imaginava assim, meu Deus, se eu falasse assim, Rose, eu sabia que alguém que ia entrar, né? Sei lá, a casa já não era segura, né? Era aquela tramela. A pessoa, eu não sei o que era, o bicho desse um chute ali, meu Deus, ia matar a gente, porque a gente não sabia o que era, né? Aí de repente subiu, mas o que aconteceu foi que aquele lobisomem, aquele barulho de salto, de mulher de salto, você viu ele? Que fala, aí eu levantei, né? Não, aí olha só, aqui fala que era tec, tec, falei, gente, né? Antes de eu, primeiro eu me assustei que parecia que, né? Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ter força e coragem de sondar aquilo ali, né? O que é, né? Aí eu olhei assim, levantei, abri aquela porta ainda fazendo, sabe aquela porta que ela tinha que colocar óleo para parar de fazer. Falei, meu Deus, quem tá aí vai me atacar.
E eu fazia assim, Rose, Rose. E eu olhei e naquela janela, era aquela janelona assim comprida, e com aqueles vidrinhos assim transparentes, umas madeirinhas assim que dava para você ver. Eu vi, era um enorme do lobisomem, enorme do bicho feio, sabe? Aquele bicho com o olho assim vermelho, aqueles dentão assim, um bicho feio, sabe? Eu levantei, voltei para dentro, para cima, eu queria deitar, assim, parecia que eu não conseguia andar. E aquele barulho que andava assim, que parecia uma mulher de salto, não era. É que ele batia as orelhas, e isso aqui, ele faz barulho nessa, né? Aí eu falei assim, meu Deus, aquele dia eu pedia para Deus, para todo, olha, tudo quanto era santo. Falava assim, meu Deus, me protege, se eu tô... Aí eu falava assim, Rose, não me ouve. Aí eu peguei e falei assim, acendi uma vela para ver se clareava mais ali. E eu queria chamar essa Rose. Quando eu olhei o relógio assim, já estava quase amanhecendo, era 5 horas da manhã. Mas só que esse bicho, ele subiu e andava, rodeava aquela escola. Horas e horas, acho que era meia-noite quando ele subiu aquela escola e rodeava. E fazia aquele barulho, sabe? Parecia que ele queria arranhar ali, ou entrar mesmo lá dentro, né? Aí quando deu 6 horas, essa Rose me acorda. E eu, desesperada, suava. Aí eu senti que o bicho foi embora, amanheceu, né? Ele foi embora, certo? Ele se transformou em um ser, né? De novo, né? Ser humano, que sumiu, o barulho e tudo, deu 6 horas, né? Aí eu falei, ai, Rose. Aí ela até assustou, o que foi? Eu falei, o que foi? Vontade de matar, Rose. Eu tô com a vela desde ontem acesa aqui. Falei, você não escutou o quê? Ela falou, eu contei o que eu ouvi comigo, né? Contei, falou assim, não acredito, Miriam, mas aqui falam mesmo que aparece o lobisomem. Aqui essa história aparece o lobisomem, eu me esqueci, falou assim. Não era nem pra eu ter vindo aqui dormir com você, falou pra mim. Porque essa escola e esse lugar aqui é assombrado e o lobisomem rodeia todo esse lugar aqui. Aí eu falei assim, ai, levanta, já amanheceu. Olhei, já era 7 horas, mas eu com aquele medo de abrir a porta, a janela, sabe? Aí eu falei, vamos olhar, Rose. Aí quando a gente levantou, a gente abriu, né? A porta assim tinha um monte daquele pelo, sabe aquele rabo do cavalo assim? Grosso, não era um pelo normal, tava assim, tudo assim, ó, ele se esfregava na parede, naquela porta assim, tava ali. Aí que a gente viu e confirmou que era o lobisomem. Eu trabalhava como enfermeira em Albuquerque, né? Aí, como minha casa era lá, né? Eu tinha que ir embora, né? Tive você com 15 dias. Eu falei, vou embora pra minha casa, né? E fui. Aí cheguei lá, minha filha andava toda emperequetada, tudo do bom e do melhor. Eu comprava, graças a Deus. Aí comprei aquele Moisés, né? Não sei se hoje em dia existe, sei que ela teve. Aí eu não estava trabalhando, né? Tava de licença, só que o postinho era na frente, né? E minha casa era junto ali, era separadinho, só uma pecinha ali, né? Um quarto que era do postinho, né? Aí chegou. Quem chegou? O rapaz, o senhor, que o povo comentava, né? Que ele virava, se transformava em lobisomem, né? Mas a gente, para ver, né? A gente tem que crer, né? Aí isso era a história que o pessoal contava, né? Eu só estou contando o que aconteceu comigo lá. Bateu na porta, né? Aí eu falei assim, eu sempre já tranquei tudo, né? Sempre ficava eu e ela, que o pai dela trabalhava, né? E a maior parte era eu e ela só. Aí você já tinha acontecido com você? Já tinha acontecido do lobisomem antes, né? O que aconteceu naquela escola onde eu morava, naquele lugar onde era a minha casa, considerava a minha casa, né? Aí chegou, bateu, né, na porta, né? Aí eu falei assim, quem é? Eu meio que abri assim, né? Não abri totalmente a porta, né? Aí ele chegou
Aí eu falei assim, boa tarde, né? Aí ele falou assim, eu queria que você fizesse um curativo. Eu falei, mas eu não tô trabalhando, né? Eu tô de licença, eu ganhei neném, faz 15 dias que eu ganhei neném, né? E eu não posso trabalhar, não posso fazer curativo. Aonde que o senhor machucou? Aí ele falou assim, não, é que eu fui mordido de cachorro, né? Aí você já tem uma ideia. Ele todo mordido, ele estava mordido aqui, ele não quis, né, me mostrar, né? E falou assim que era aqui na perna e aqui no braço, né? Aí eu falei assim, mas levanta então o seu braço, onde eu quero ver como que tá. Ele falou assim, não, é só uma mordida só, que os cachorros me morderam, né? Aí eu falei assim, mas eu não tô fazendo curativo agora, né? Mas eu vou arrumar pro senhor, né, umas pomadas que eu tenho, né, oxigenada, né, pro senhor fazer curativo, né, na sua casa. Vou falar como que o senhor deve fazer. Aí ele falou assim, mas ele não tirava o olho de dentro da minha casa, né? Ele falou assim, mas e seu neném, né? E seu nenenzinho? Aí eu falei assim, tá dormindo. Você não vai me mostrar? Eu falei, não, por que eu vou mostrar pro senhor, né? A minha neném é recém-nascida, eu não mostro pra ninguém o neném. Aí ele falou assim, então pega os remédios pra mim. Aí eu fui, né? Eu falei assim, vou encostar a porta, né? Aí o senhor fica ali, me espera aí fora. Eu falei assim, vou fechar, vou encostar. Aí quando eu virei as costas, né, pra entrar no quartinho, peguei o remédio, né, tudo pra dar pra ele. Aí ele tava assim, preocupado em abrir e ver minha neném que tava deitada coloquei o Moisés em cima do sofá, né? E ele preocupado, olhando assim, queria ver, né? Aí quando eu olhei assim pra ele, eu fiquei arrepiada, sabe? Porque o olho dele ficou enorme e ficou vermelho. Parecia que ele, aquela hora, aquele momento, ele queria ver minha neném, né? Por toda a lei, queria ver minha neném, né? Que é ela, né? Mas aí eu não deixei, aí eu olhei, eu fiquei com medo daquela pessoa, né? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí quando eu falei assim, ei, fiz assim pra ele. Aí ele olhou assim pra mim com um olhar assim diferente, que esse olhar não era dele.